Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Mais um estudo no livro de Apocalipse. Nós estamos encerrando, nosso livro. Começamos nessa jornada aí de trabalhar todo o livro de Apocalipse e hoje nós estamos no capítulo 22. E como eu falei na primeira fala, no primeiro estudo lá dos irmãos, a nossa intenção não era trazer um estudo escatológico, longe disso, era tentar interpretar o Apocalipse versículo por versículo e trazer à luz para os irmãos alguns entendimentos desse livro tão complexo e pouco lido pelas pessoas. Então nós queremos, nesse estudo de Apocalipse, mostrar para os irmãos o que está por trás, da verdade bíblica, daquilo que foi revelado a João na ilha de Patmos, por revelação do próprio Cristo, do próprio Jesus a ele. E aí nós viemos trabalhando capítulo 1, 2, 3, hoje nós estamos encerrando no capítulo 22, mostrando o quão importante foi. E eu quero de antemão agradecer a Deus pela vida dos irmãos, por aqueles que estão aqui acompanhando, estão até aqui conosco, acompanhando todos esses estudos que foram elaborados durante o período aí de mais de quase 3 meses ou mais de 3 meses, trabalhando esse livro, ok? Então, louvado seja Deus, Deus continue te abençoando, querido irmão, e obrigado porque está aqui conosco, rente, e muitas dúvidas foram tiradas, os irmãos também me ajudaram muito, porque a gente fazia também as lives ao vivo, para tirar dúvidas, através de dúvidas e as respostas, e foi importante também, porque a gente, pelo menos tentou, eu não sou tão conhecedor do livro, mas eu já estudo há alguns anos e pelo menos deu para a gente dar um bom segmento. Hoje nós vamos falar do último estudo, vamos encerrar, talvez eu volte em outra sexta-feira, não agora, depois terminar todo esse ano e tal, a gente vinha trazendo alguns textos isolados desse livro, algumas figuras isoladas desse livro, como por exemplo a identificação das bestas, do falso profeta, trazendo a escatologia mais para os dias de hoje, com o que está sendo explicado nos dias de hoje, ok? Então vamos lá, vamos abrir as Bíblias de vocês em casa, 22 de Apocalipse, vamos ler na íntegra, ok? Vamos lá. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina e reinará para todo sempre. Disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, o enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto e venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o eu adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, e os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas
e os idólatras, e qualquer outro que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem tem ouvido, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser que tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar, queridos irmãos, porque é um livro muito espiritual esse, precisa estar em oração. Vamos orar pedindo a Deus direção para esta palavra desta noite. Pai Santo e Deus Eterno, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos convida a abrir este livro e estudar esse livro de forma que o Senhor revele-se a nós de forma maravilhosa como tem feito. Muito obrigado, Deus, porque chegamos ao final desta jornada. Um estudo completo no livro de Apocalipse. Foi tão bom, Senhor. Quantas coisas o Senhor revelou a nós, quantos mistérios o Senhor mostrou para nós. Muito obrigado, Deus, pela participação do teu povo, dos amigos do canal, dos irmãos da igreja, que estiveram atentos, Deus, a este livro tão importante para os nossos dias. Agora, Senhor, concluindo, Deus, esse estudo, que o Senhor continue falando conosco, nos mostrando o que precisamos ouvir e nos direcionando para aquilo que precisamos mudar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto diz que foi mostrado a João um rio da água da vida. O texto diz que era um rio brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Aqui a fonte do rio vem do trono de Deus, ou seja, todas as fontes de conforto e consolo vêm do trono de Deus. Todas as nossas fontes provêm de Deus por meio da mediação do Cordeiro, que é Jesus. A qualidade desse rio fala de uma água pura como cristal, límpida como cristal, que flui do rio de Deus. Todas as fontes de conforto terrenal são lamacentas, mas essas são límpidas, salutares, refrescantes. Esta água da vida preserva a vida daqueles que bebem. Ou seja, ali é um rio de fonte de água de vida eterna, como Jesus se identificou aos seus discípulos e os demais, dizendo que quem beber-se dele, sairia fonte, né? Ela falou isso para a mulher samaritana, do rio que brotaria para a vida eterna. Então, aqui está caracterizado que na eternidade não morreremos mais, porque beberemos do próprio Deus, do próprio Cristo. Esta água pura representa a sua essência e vem do trono do próprio Deus. O texto também diz no versículo 2, que no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para toda a cura dos povos. A árvore da vida, na verdade, já existia uma no Éden. Se você lá ler Gênesis 2:9, você vai ver isso. Mas por causa do pecado dos nossos pais, por causa do pecado do homem, o ser humano foi impedido de comer dela novamente. Mas haverá uma árvore da vida na cidade santa de Deus. É isso que o texto está dizendo. Deus sempre tem um plano B para a humanidade. Então haverá uma árvore da vida na cidade santa. Sua localização, o texto diz que no meio da praça, de uma outra margem do rio, ela possivelmente lembraria ali uma figueira, por ter mais troncos, né? Poderia ser. Sai um fruto, e ela dá muitos tipos de frutos,
12 pelo menos, diz o texto. Não é estéril, ou seja, nunca está sem frutos, ou seja, sempre vai estar fruto. Somente produz a variedade de frutos como esta continuamente, que ela fica frutificando. Não é apenas uma árvore agradável, mas é também uma árvore revigorante pelo texto, como nos diz. Ela parece conter alguns tipos de vitaminas ou enzimas que previnem o envelhecimento. Seus poderes são curativos, previne todos os tipos de doença. Nelas, diz o texto, os santos encontrarão saúde e felicidade e um remédio para todas as suas antigas enfermidades. Eles serão preservados, mais saudáveis, vigorosos e com grandes condições. Então, esta promessa de Deus vai se cumprir. João tem esta revelação. Assim como Deus lá no Éden tinha a árvore da vida, e os nossos pais pecaram e não tiveram mais direito, por isso veio a morte ao homem. Mas depois de Jesus, e quando Jesus voltar e levar o povo dele para a glória eterna, nós comeremos desta árvore da vida, não teremos mais fome, não teremos mais sede, não teremos mais enfermidades, porque esta árvore vai nos alimentar. O texto diz no versículo 3, que ali nunca mais haverá maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Não haverá maldição. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que não haverá mais pecado. O pecado fora destruído através de Jesus. Nunca mais o pecado retornará quando tivermos nesta mansão celestial, no trono eterno de Deus. Ou seja, a raça humana não mais experimentará do pecado. Não seremos mais considerados raça adâmica. Agora seremos considerados povo de Deus, escolhido por Deus. Deus promete em sua palavra destruir o pecado. É isso que o texto está dizendo. Ele mesmo, lá no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: eu mesmo, o Senhor, vos consumirei de todo, não se levantará mais por duas vezes a angústia. Essa angústia que você vive aí do dia a dia, né? Com dificuldade para manter família, para manter casa, para ser um homem correto, uma mulher correta diante de Deus, nunca mais haverá essas angústias, porque Deus vai nos suprir com a sua presença. Versículo 4 diz: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nenhum homem viu Deus, nenhum homem, nem Moisés. Moisés, quando quis ver, Deus disse: olha, eu vou ficar de costa, né? Deus não tem costa, é só uma mensagem aí simbólica, teofânica, para dizer que Deus, ele viu a glória de Deus, porque o homem que vê Deus morre, mas lá no trono eterno, nós contemplaremos a face, a sua fronte, assim como ele é. Paulo vai dizer que a gente vê ainda Cristo, Deus, como um espelho no enigma, ou seja, quando você sai de um chuveiro quente, e que você sai do chuveiro e começa a se enxugar, que você olha para o seu espelho está todo embaçado, né? Então você não consegue ver sua imagem nítida. Então o que é que você faz? Geralmente algumas pessoas passam a mão no espelho, alguns passam um pano, e aí você consegue se ver, né? Ainda embaçado, mas você vai limpando, pronto. Paulo diz que a gente vê Deus ainda assim, por conta dos nossos pecados, mas um dia veremos Ele face a face. Neste mundo de pecado, nós não temos o privilégio de ver a face de Deus, mas na nova terra, no novos céus, viveremos tão perto dEle, que poderemos olhar para a sua face. Embora poderosa e inteligente, também é querida e amistosa, segundo o texto de Apocalipse. O seu nome estará na sua fronte, pois estaremos selados com o selo de Deus, diz a palavra. Sua lei estará escrita na nossa mente. Olha que coisa maravilhosa. A lei de Deus estará escrita na mente do próprio homem. Versículo 5 diz que ali não haverá mais noite, e nem precisamos mais, né, de luz, de candeia, nada disso, nem de luz do sol, porque o brilho de Deus, a glória de Deus, brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A presença de Deus majestosa vai iluminar toda essa cidade.
Versículo 6 diz: disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, o Senhor Deus tem demonstrado através dos profetas, através dos anjos, através dos servos dele, que essas coisas breve há de acontecer. Por isso ele está dizendo: esta palavra é verdadeira, é fiel, creia no que eu estou dizendo. João está dizendo: eu vi, creia no que eu vi. E ele diz mais, no versículo 7 ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa expressão, eis que venho sem demora, quando você vai estudar o Antigo Testamento, com o anúncio da vinda de Jesus, através do profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 4, o livro de Apocalipse começa com um anúncio semelhante. Se você olhar Apocalipse 1, 7, ele já inicia falando sobre a vinda de Cristo, a volta, o anúncio. Ele diz: porque pelo seu nome saíram nada, tomando... Desculpe, eu li agora João, a epístola de João. Eu quero ler Apocalipse 1, 7. Diz: eis que venham com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém, diz o texto. Então, essa expressão de Apocalipse 1, 7 é o mesmo anúncio do profeta Malaquias no capítulo 4, anuncia uma nova aliança, um novo começo e a quebra da maldição. Apocalipse 22, 3 fala que nunca mais haverá maldição naquele lugar, porque fora quebrada, porque agora nós estamos no reino eterno. Ele diz no versículo 8, eu sou quem ouviu essas coisas. Diz: eu, João, eu ouvi essas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei meus pés ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Lá no versículo 9 ele diz: então o anjo me disse, vê, não faças isso, eu sou seu conservo, também dos teus irmãos, também dos profetas, dos que guardam a palavra deste livro. E aí ele dá um conselho: adora a Deus. Adoração de anjos. João ficou tão maravilhado com a visão, que se prostrou para adorar o anjo. É a segunda vez que ele comete esse erro, essa falha. Na primeira foi lá em Apocalipse 19, 10, a gente já leu. Deus está dizendo, o anjo está dizendo: olha, é Deus, Criador e Formador de todas as coisas. Não haverá mais ícone, ídolo, como é aqui no mundo, né? Fulano é meu ícone, fulano é meu ídolo, isso vai acabar. Lá só adoraremos a Deus, ao Deus eterno. Disse mais ainda, versículo 10, não são eles as palavras da profecia deste livro, não seles, desculpe, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Essa expressão, não seles a palavra deste livro, das profecias desse livro, Apocalipse não é um livro selado, é uma parte das profecias de Daniel, sim, fora selada. Foi-lhe dito que selasse o livro para o tempo do fim, que é justamente lá, esse tempo que João viveu no Apocalipse. Em Daniel 12, 14, dá essa advertência, para que esse livro fosse aberto no tempo do fim. Então, hoje, nós temos o privilégio de saber isso, porque a João foi revelado todos esses mistérios. Versículo 11 diz: continue injusto fazendo injustiça. Olha que advertência. Continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Sabe por que João está falando isso? Porque a porta da graça vai ser fechada, queridos. Ao nosso Senhor Jesus, que é exaltado, sumo sacerdote, juiz, vai concluir esse ministério de intercessão. Ele pronuncia a sentença do julgamento, usando essas palavras solenes. Eles definem para sempre o destino de cada pessoa que viveu sobre a terra. E no lugar da palavra de Deus, existe qualquer sugestão que haverá uma segunda chance. Não haverá. Seremos julgados não apenas pelo que fizemos, mas o que poderíamos ter feito com as oportunidades que nos foram dadas. Está lá no trono branco, já estudamos sobre isso. Não precisamos temer a ausência de justiça, pois a Bíblia
nos assegura que Deus fará o que é certo em favor de cada um de nós. Não fará justiça ou juízo de toda a terra, Gênesis 18, 25. Então, a porta da graça vai ser fechada. Você que já teve uma experiência com Cristo, você que já ouviu falar, você até que vem nas igrejas, você até que conhece os crentes, os irmãos, essa porta vai ser fechada. Assim como Deus selou a arca por fora de Noé, para que Noé não abrisse, assim Deus vai selar também a porta da graça. E você tem essa oportunidade. Verso 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, outra vez Cristo aqui identificado por esse título, mais uma vez, que significa que ele vai completar aquilo que ele começou. Essa expressão, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então esse ministério de intercessão, de trazer homens e mulheres para o reino de Deus, para o reino dele, um dia vai cessar. E a Bíblia diz, depois de tudo isso vai seguir o juízo. Verso 14 diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Tem duas traduções desse verso 14. Em algumas traduções, a gente encontra aqui, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Alguns manuscritos gregos dizem, guarda os seus mandamentos. Outros trazem, lavam as suas vestiduras. E a gente fica se perguntando qual é a tradução correta. Como as palavras do idioma grego são muito parecidas, às vezes, não podemos estar certo do que ele está dizendo, como é o correto, o texto correto. Os evangelistas, por exemplo, falam que está convidando os outros, os servos de Deus, os amantes da palavra de Deus, os que seguem a palavra de Deus, que essas duas traduções são aceitáveis. Somente aquelas que lavaram, ou aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, são capazes de guardar os seus mandamentos. Aqui ele está falando de obediência. A obediência é uma base para a graça de Deus. Mas a graça de Deus é a única base para a obediência. Foi a desobediência que motivou a saída dos nossos primeiros pais do Éden. Os privou de desfrutar da árvore da vida. E é somente através do sacrifício de Cristo, o qual resulta numa vida de submissão e obediência, foi possível que nós, seres humanos, tivessem direito a esta árvore da vida. Então, a obediência é base. Ela não é a vertente para você ser salvo, que você é salvo pela graça, mediante a sua fé. Mas é importante que você obedeça a palavra de Deus. Por isso o texto lá no versículo 15 diz, ficarão fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Significa, queridos, que infelizmente, nem todos entrarão. Outra vez nos dito que a Nova Jerusalém, a nova terra, infelizmente não são para todos. Os que amam mais o pecado do que a Deus, por exemplo, não podem ser incluídos nessa lista. Aqueles que desobedecem de forma inveterada a Deus, não terão privilégio de habitar na cidade santa, por muitas razões. Primeiro que eles não serão felizes lá. E segundo, eles estragariam tudo para os demais, ou seja, ali só vai entrar pessoas escolhidas de Deus. E quando a pessoa está aqui no mundo, praticando as coisas do mundo, ele está dizendo que ele não tem interesse. Ele não tem interesse em ser salvo. Ele não tem interesse em ser levado para o trono da graça de Deus. Por isso, nem todos entrarão. Tem uma expressão que diz aqui, ficarão de fora os cães. Essa expressão é usada na Bíblia para se referir os maus obreiros, viu?
os maus líderes, os maus pastores. Paulo diz em Filipenses 3, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, essa expressão cães são os que se dizem pastores, se dizem líderes e não são. Esses ficarão de fora. Os que praticam falsidade estarão do lado de fora. Todos nós devemos escolher se estaremos dentro ou fora da cidade de Deus. Isso depende de você. Não depende de Deus não, Deus já fez a sua parte. Entregou seu filho para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Basta você agora aceitá-lo para entrar pelas portas, como diz a Bíblia, pelas portas da Nova Jerusalém, pelas portas de Sião. Versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos certificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, verso 17. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Essa expressão vem do grego, né? O livro de Apocalipse termina com esse convite. Ou seja, é a última ordem de Deus. Foi também a última ordem de Deus para Noé. Logo antes disso, depois veio o dilúvio. Então, entraram na arca toda a sua casa, está lá Gênesis 7:1. Este é o mesmo apelo para o século 21, para a nossa era, para o nosso período. É o mesmo apelo, semelhante a que foi dito a Noé. Então, vem, você que está fora, venha, entre. Como eu faço isso? Através de Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. É interessante que no passado, dizem que as caravanas de camelos que viajavam pelo deserto, nem sempre se mantinham juntas. Mas quando o líder via água à distância, ele agitava os braços, o líder do camelo, né? Ele sempre tem um líder, e grinava, né? Grugia, né? E aí o homem seguia o camelo, e os seguintes também seguiam. E aí o beduíno que estava em cima do camelo, ele gritava água, e o que estava mais distante gritava água, e o que estava mais distante também gritava água, ou seja, toda a notícia era ouvida e ia passando adiante. É o que eu estou fazendo aqui, é que os homens de Deus estão fazendo, é que os servos de Deus e servas de Deus estão fazendo, passando a notícia para você, que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura. A missão da igreja é te convidar. Uma noiva não se veste de branco para que possa lutar, mas para ficar atraente. Concorda comigo? A noiva de Cristo está convidando. E esse convite é feito agora, não só pelos pregadores, mas pelos todos os homens e mulheres de Deus e servos de Deus que militam na palavra de Deus. Os pregadores do evangelho, os que são evangelistas, os obreiros, os pastores, todo o povo de Deus convida para que você venha beber desta água e encontrar a vida eterna. Todo mundo, todas as pessoas, em todas as formas, de todas as religiões, vamos guardar os mandamentos de Deus e viver pela fé em Jesus. Verso 18 diz, e eu a todo aquele que ouve as minhas palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, olha que interessante, da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. São palavras finais de admoestação. Seria uma enorme ofensa omitir ou acrescentar qualquer coisa que traz esse edito real. Aqui é a palavra do rei. É um edito real, ou seja, o que o rei fala é cumprido. Aqui é como se eu e você estivesse encarregado de anunciar a verdade que foi dita pelo rei. Você não pega uma receita dada por alguém qualificado, como um farmacêutico,
e adultera, né? Adultera. Ou lá o farmacêutico te prescreve, o médico prescreve lá 2 caixas, você bota 3. Você não faz isso, é um perigo. Então nós queremos apresentar para você o evangelho genuíno. E há um grande perigo em tratar a mensagem de Deus de maneira leviana. Aqui é um documento oficial para nós cristãos, e um documento muito importante, esse livro de Apocalipse. O recado de João não é apenas um alerta para quem vai traduzir ali o texto tal, através dos tempos, mas é algo que ele traz para que a gente tome cuidado, para que esta palavra não mude, ela continue sendo a mesma. É um alerta aos intérpretes também. Cuidado, você que aplica muitas vezes palavras errôneas, colocando o risco do destino eterno das pessoas, dizendo que esse livro disse uma coisa que não é verdade. Então, muito cuidado para com você, porque há uma advertência. Aquele que omite ou tira algo desse livro, esse livro aqui não é a Bíblia, é o Apocalipse. Cuidado. Verso 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venham sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o versículo 21 termina com a saudação de João, dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. É uma promessa e ao mesmo tempo uma oração, esses 2 últimos versículos, né? Eu costumo dizer que esses 2 últimos versículos de Apocalipse é o último adeus de Deus, ou o último adeus de Cristo à humanidade pecadora. Esses 2 versículos, 20 e 21, é o último adeus de Cristo à humanidade, à pecadora, né? É o adeus de Cristo à sua igreja. Ele faz uma promessa, ele diz: certamente eis que venho sem demora. Não é apenas um anúncio de algo profético, mas é a voz de autoridade. Sua volta, aliás, a sua volta é a única esperança para o futuro da humanidade. Por isso sua volta é tanto importante para nós cristãos, crentes de Jesus. E é de coração do próprio Deus, do próprio Cristo, essa promessa. Ele diz: amém. João diz: vem, Senhor Jesus. Essa expressão do grego é maranata. Essa devia ser a oração de cada crente. Vem, ora vem. Ou seja, colocar um fim nessa situação de pecado, de tristeza, de tentação. Colocar um fim para reunir o teu povo, separar o mundo, né, do mundo mal, nos levar para um lugar de pureza, de paz, de alegria. De cada coração repleto de amor, de fervor em oração, vem a resposta. E a resposta desse livro, encerrando todo esse estudo, é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, vem, Senhor Jesus. Essa é a expressão maior, quando você termina de ler esse livro, fica essa sensação no seu coração: vem. Você que está em casa, diga: vem, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, lhe proteja. Eu quero agradecer imensamente à Igreja Jerusalém, aos meninos aqui da mídia, né, os nossos equipe da mídia, que nos ajudou muito, né, ao Bruno, que deu essa ideia da gente fazer o estudo durante esse período, aos irmãos que tiveram paciência de estar nos ouvindo, alguns live que nós fizemos para tirar dúvidas, outras não foi possível por conta das demandas, mas eu agradeço a oportunidade que os irmãos me deram. Quero dizer que foi muito bom, foi muito edificante. Como eu disse anteriormente, na primeira fala do estudo, a ideia aqui não era um estudo escatológico, mas um estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo, se possível, para que a gente conheça primeiro o livro, para depois entrar nas questões escatológicas, que é importante. E eu prometo voltar, se Deus assim permitir, a gente fazer isso, tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Deus continue te abençoando. Eu quero orar agora, encerrando, né, essa tarefa que foi a mim dada durante esse período todo, em mais de 3 meses, a gente estudando esse livro importante, o livro de Apocalipse. Revelação, né? Guiliana, como diz os hebreus, os judeus. Guiliana, que é
descortinar, revelar, abrir o véu. Vamos orar. Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade que o Senhor nos concedeu durante todo esse período de estudarmos esse livro tão importante para a igreja do Senhor. Obrigado, Deus, de coração. A sua graça, o teu amor e a sua misericórdia é sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio e juntos estivemos estudando durante todo esse tempo esse livro importante. Abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, guarda os teus filhos, livra do mal. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Muito obrigado. Até a próxima empreitada aí, se Deus assim permitir, com mais estudo de algum outro livro, enfim. Mas Deus sabe o do nosso futuro, nós confiamos no Senhor. Continue lendo este livro, não pare não. Continue tirando suas dúvidas, vamos conversando ao longo do período do tempo, porque a gente precisa estar sempre voltando para esses textos, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, forte abraço em Cristo Jesus.